Galera do canal do Leão, aqui é Branco Almeida e vamos mais uma vez trazer essa entrevista bacana para vocês. Estamos aqui com Paulo Catarino Gordilho Filho, atual presidente do Conselho Deliberativo do clube, 35 anos, advogado, e ele está hoje na marca do pênalti. Seja bem-vindo, Paulo Catarino, e eu já vou começar lhe perguntando o que faz o presidente do Conselho Deliberativo, para que o torcedor saiba diferenciar o presidente do Conselho Diretor e o presidente do Conselho Deliberativo. Branco, eu digo sempre, o presidente do Conselho Deliberativo ele é um intermediador de um conselho opinativo que tem a sua principal função proteger o estatuto do clube. É o maior patrimônio do Vitória, é o seu estatuto, né, a sua constituição, e o papel do presidente é lutar para que o estatuto seja cumprido e que os conselheiros que fazem parte desse processo eles possam ter o debate da melhor forma possível. Sua chegada ao clube foi com uma certa desconfiança. Você é muito jovem, na gíria, chamado de um garoto, assumindo a presidência do Conselho Deliberativo, que é uma pasta importantíssima. Você tem noção de que você entrou com esse peso, com essa marca de ser um garoto com a desconfiança dos olhos da velha guarda do clube, por exemplo? A gente sabe que o novo sempre traz esse receio, né? O que é que nos aguarda, né? Mas eu sempre gostei dos desafios. Eu acho que quando você é correto, é digno e luta pelos seus ideais, a tendência é você ter um trabalho bacana, sem vaidades, com muita humildade. Chego em casa, deito e durmo com minha consciência tranquila, porque eu estou pensando na instituição o tempo todo. Estou seguindo o meu caminho, eu deixo para os associados e para a torcida, no momento adequado, julgar o meu mandato, né? Bom, Paulo Catarino, você está na marca do pênalti. E na marca do pênalti, eu vou lhe perguntar, não se assuste, mas eu tenho que lhe perguntar. A chapa Vitória do Torcedor, ela veio pautada, embasada na época das eleições, naquela coisa de que vamos tirar o clube das oligarquias, dos feudos, as famílias tradicionais que tomam conta do Vitória. O Vitória tem que ser da torcida, e o nome Vitória do Torcedor. E aí a gente vê apresentando, como a gente diz na gíria, na cabeça da chapa, um Catarino. Você é nada mais, nada menos, e eu já citei no caso do Agenor, vou repetir aqui, da família de um dos fundadores do clube, né? Então, não seria um contrassenso Paulo Catarino ou um Catarino Gordilho na chapa Vitória do Torcedor? Não, Branco, eu vejo o seguinte, o que nos define são os nossos ideais, o que a gente acredita. Eu sou de uma família tradicional com muito orgulho, com serviços prestados ao Vitória, né? Na época em que o futebol não era tão atrativo como é hoje, as pessoas eram verdadeiros abnegados, né? Quantas vezes eu já vi minha avó se queixar das posturas de meu avô, que tirava do bolso para ajudar o Vitória sem contrapartida. Então, assim, eu entrei nesse processo para mudar, né? Em 90 dias, conduzi uma reforma do estatuto, que você sabe, você vive o ambiente do clube, sabe o quão difícil é aglutinar vários pensamentos diferentes. E a reforma do estatuto entrega ao torcedor, à Assembleia Geral do clube, o destino das maiores decisões, das mais importantes decisões. Então, apesar de eu ser taxado dessa forma, as minhas ações elas se mostram diferentes, no sentido de que entrei nesse processo para entregar ao associado do clube esse processo, né? Hoje a gente tem eleições diretas, hoje a gente tem um conselho proporcional participativo, hoje a gente tem a possibilidade de que a Assembleia ela seja deliberativa e não homologatória como era antigamente. Então isso me dá muito orgulho. E eu tenho certeza que isso já ficou no passado, essa caricatura. Vocês venceram as eleições e foram arregaçar as mangas e pro pau, como se diz na gíria. Bom, o começo foi conturbado, culminou no pedido de afastamento do presidente Ivan de Almeida. Eu queria que você fizesse uma breve análise de como você viu esse começo, você como presidente do conselho, até que ponto você teve parcela de culpa nesse período inicial até o afastamento dele, e até que ponto você teve responsabilidade no próprio afastamento dele, ou não teve nenhum? Nosso Conselho Deliberativo, ele é extremamente atuante. Eu acho que a integralidade dos nossos conselheiros, eles deitam e dormem pensando no Vitória. Os debates que a gente tem travado
nas reuniões de conselho, eles são muito construtivos. Então, me permita, acabou a turma do Amém, não tem mais o conselho do Amém? Eu nem gosto muito desse negócio do Amém, mas o que eu posso dizer hoje, Branco, é que nada é colocado para baixo do tapete. Nossos conselheiros, eles expõem o clube, o Conselho Fiscal, ele está fiscalizando o tempo todo. Se você pegar o Estatuto do Vitória, o Conselho Fiscal só teria que aprovar as contas no final do ano. Mas pelo contrário, a gente hoje, o Conselho Fiscal, ele analisa a demonstração financeira do primeiro trimestre, do segundo trimestre, ele quer participar do organograma, os associados querem debater todos os assuntos do clube, a gente leva para a reunião. Pelo Estatuto, você tem a obrigatoriedade de 4 reuniões ano. Eu acho que a gente já fez mais de 10 no Vitória. Isso mostra o comprometimento desse novo conselho, um conselho que, apesar de ser de uma chapa original, ele é heterogêneo, ele é independente. A gente já tem, na verdade, um conselho proporcional dentro desse próprio conselho. E eu digo sempre, a divergência, Branco, é positiva. A gente sempre lutou por isso. O que a gente tem que aprender, que eu acho que é um processo daqui para frente, principalmente com a reforma do Estatuto, é dialogar com as oposições, né? Eu acho que a gente vai aprender nesse processo a saber ouvir uma posição do Branco, respeitar, filtrar o que é de positivo, o que não é, filtrar uma posição do outro, e a gente vai construir. Eu acho que é assim que você engrandece a instituição. Bom, você deu uma fugidinha da pergunta. Eu quero saber se você teve alguma responsabilidade na saída do Ivan e se você teve responsabilidade naquele momento difícil que passou o clube e que as pessoas já estavam com a mão na cabeça achando que o Vitória estava arrasado. Na verdade, a indicação do Ivan de Almeida, ela é da responsabilidade do Conselho Deliberativo. A gente veio de umas eleições onde, indiretamente, o Conselho indicava o presidente do Conselho Diretor. Então, assim, temos a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a responsabilidade, a gente tem a consciência tranquila que não fomos omissos com a instituição. O primeiro semestre do Vitória nos deixa muito preocupado, é motivo de muita atenção. Como eu falei, o Conselho Fiscal e os conselheiros, nas mais de 10 reuniões que já fizeram esse primeiro semestre, têm levantado todas as discussões, nada é colocado debaixo do tapete, muito pelo contrário, nunca se debateu tanto Vitória S.A., nunca se debateu tanto contrato da Globo, nunca se debateu tanto demonstrativo financeiro, orçamento, suplementação. Então, esse momento que levou ao afastamento de Ivan, da mesma forma, é responsabilidade do Conselho. O Conselho colocou, mas ao mesmo tempo mostrou a Ivan a necessidade de corrigir, de mudar os rumos. E levou a essa decisão dele pelo afastamento e a interinidade do Agenor Gordilho. Todo mundo acabou sendo surpreendido com essa questão de o presidente pedir afastamento tão rápido, as pessoas ficaram meio que... O torcedor em si ainda está se politizando, a verdade é essa. Então eu queria que você aproveitasse esse espaço para explicar para o torcedor, definitivamente, para que se entenda. O que é que acontece, o que é que aconteceu a partir do pedido de afastamento do Ivan de Almeida, que, por exemplo, são de 90 dias. Então vamos lá. Acaba em outubro. Em outubro, o que é que acontece com Vitória? Por que que tem uma AGE marcada apenas para 4 de dezembro? E o que é que vai acontecer nessa AGE para o torcedor poder entender esse mecanismo? Bom, vamos por partes. O afastamento de Ivan é um movimento, é uma manifestação de vontade do presidente do Conselho Diretor, e eu, como condutor do Estatuto do Clube, eu tenho que conduzir esse processo da melhor forma possível, preservando a instituição. Com o afastamento do presidente, o interino ele assume, e aí todos me perguntam: poxa, Paulo, vai ser uma renúncia branca? Ele vai afastar até o final do mandato? E assim, eu sempre tenho me posicionado, e você é testemunha, Branco, de forma alguma eu iria me prestar a essa situação. Não entrei no Vitória para esse tipo de situação. E sempre coloquei aos nossos conselheiros, e eu sei que eles pensam da mesma forma, que a gente precisaria efetivamente definir esse processo do Vitória. E só para o torcedor também entender, a renúncia branca seria a tal da empurrada com a barriga, seria isso? Você renovar... Vai tomando uma licença, tomando outra, tomando outra. O Estatuto, na verdade, nosso, Branco, ele não prevê o tempo e a quantidade. As quantidades. Eu deixo muito para a razoabilidade, né? O bom senso. Né? E aí é a renúncia branca. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de
movimentação. Atrelado a isso, Branco, a gente é notório o primeiro semestre do Vitória com uma série de situações que o Conselho vem apurando, seja através de denúncias, seja através da própria atuação do Conselho Fiscal. Me preocupa esse orçamento que ele está desregrado, ele passou da proporção, né? Essa projeção ela pode ser ruim no final do ano e com base nisso tudo a gente entendeu que esses elementos hoje no Vitória eles são passíveis de uma apuração. O Estatuto ele tem que entregar à Assembleia Geral o poder de analisar essa gestão do presidente Ivan de Almeida. Existem elementos que precisam ser apurados, precisam ser comprovados ou não e julgados pela Assembleia, que é o órgão hoje soberano do Esporte Clube Vitória. A única coisa que eu direcionei, Branco, e aí eu fico muito feliz pela forma como isso foi aprovado em caráter unânime, todos os conselheiros entenderam essa importância, foi a gente está numa fase de recuperação, de reestruturação do Conselho Diretor, de reestruturação da diretoria de futebol, com a chegada do Mancini, do Kleber Gígio, do diretor-geral Marcos Charastelli, e é o momento da gente abraçar o futebol, que é a razão do nosso viver, é o que nos dá alegria, é o que move o Vitória, e blindar os jogadores. A gente tem que focar agora esse segundo semestre para a gente dar uma alavancada, pensar na Sul-Americana, pensar em cada vez mais galgar melhores posições na tabela e deixar esse momento político para o final do ano. Até porque, Branco, se você imaginar que a gente está falando de irregularidade, descompasso de orçamento, fluxo de caixa, no final do ano que é o momento onde efetivamente você vai ter essa radiografia completa. O que eu defendo sempre no Conselho, Branco, é a legitimidade das decisões. Em nenhum momento, nem na reforma do Estatuto, nem qualquer decisão que eu faça e que eu conduza no Conselho, eu tomo monocraticamente. Eu abro o debate na pauta do que ocorrer, todos os conselheiros eles têm a palavra, eles debatem, e isso eu nunca vou abrir mão. Eu acho que é assim que se constrói o Vitória. Então, para o torcedor entender, no dia 4 ainda não vai ser marcado o que ocorrerá. Se o presidente vai sair, se vai ter uma marcação de uma nova eleição. Isso vai ser discutido no dia 4. Na verdade, 4 de dezembro, o Estatuto do Vitória diz o seguinte: a Assembleia ela é a competente para instaurar procedimento de gestão irregular ou temerária atribuída ao seu dirigente, no caso, o presidente do Conselho Diretor. Então, obrigatoriamente, a AGE ela tem que ser instaurada, ela tem que ser aberto um procedimento de contraditório em ampla defesa, todo associado do clube ele tem o direito de se defender. Depois disso, num prazo que a gente vai deliberar em assembleia, e eu quero também adiantar isso no Conselho Deliberativo, eu quero trazer já algumas discussões, porque é como eu falei, eu não quero prorrogar esse assunto para a virada do ano. Eu acho que a gente tem que matar isso ainda em dezembro, porque a gente não pode prejudicar o clube até na formulação do que vier pelo outro ano. A gente tem orçamento e tem outras pautas até que a gente precisa estancar essa própria possibilidade de sucessão. Se ela ocorrer, ela tem que ser breve para que o clube não corra o risco que correu. Agora, por exemplo, é bom que fique claro para o torcedor, essa eleição foi democrática, foi bacana, mas na época que ela foi feita, acabou sacrificando a montagem do elenco de 2017. De alguma forma. Tanto que na reforma do Estatuto, o associado do Vitória entendeu que em 2019 será em setembro. A gente antecipa esse processo eleitoral para que justamente possa ser feita uma transição e levar a uma melhor condição do presidente que vier assumir. Mas, então, em outubro, Ivan vai se licenciar novamente, vai pedir nova licença para que as coisas possam acontecer até dezembro. Em dezembro se bata o martelo dessa situação? Aí é uma situação que cabe ao Ivan a decidir. Ele tem algumas alternativas. Ele voltar, se ele entender que existe ambiente dentro do Conselho do Vitória para esse movimento. Ele renovar essa licença, que eu entendo, sempre defendi que uma renovação ela é plausível, ela não é absurda, não mais do que isso. Então ele pode pedir um afastamento de igual período e ele pode renunciar. É uma decisão que cabe a ele. Pode também o Conselho Deliberativo, a depender da situação, para preservar a instituição, possa até suspender o presidente enquanto você tenha uma AGE no final do ano
Isso pode ocorrer, são hipóteses que o Estatuto nos permite, mas sempre vai ficar a cargo da vontade do presidente afastado do Conselho Diretor. Eu acho e clamo que todos nós nesse momento, Branco, temos que olhar o que é o melhor para o clube, preservar a instituição. Eu acho que a coisa está caminhando para uma situação muito positiva e o reflexo já está sendo imediato. O Vitória hoje está fora da zona de rebaixamento. Isso é reflexo dessas conduções, é reflexo desse novo momento do clube, e eu acho que o torcedor do Vitória tem que abraçar esse momento e deixar a política para o final do ano. Então, Ivan de Almeida, eu vou fazer um convite a você. Venha para a marca do pênalti, porque a gente quer saber o que é que você vai fazer em outubro. Já é um convite aqui para você, se você quiser nos dar esse espaço. Já que a gente falou tanto em eleição, o que é que vai ocorrer, não ocorrer, Paulo Catarino é um nome hoje que ganhou expressividade dentro do Conselho. É óbvio que toda essa política do clube está passando pelo presidente do Conselho, há uma notoriedade. Mexeu com a cabeça de Paulo Catarino. Paulo Catarino pensa em migrar do Conselho Deliberativo para o Conselho Diretor numa futura eleição? Rapaz, eu estou comprometido com o meu conselho. Eu acho que eu entrei nesse processo com um grande desafio, que foi reformar o Estatuto. E graças a Deus eu consegui conduzir, junto com o nosso Conselho Deliberativo, esse pleito que nos colocou aqui, né, pleito da torcida, esse anseio. Hoje, se a gente está discutindo eleição direta, destituição de dirigente, é porque esse estatuto está em vigor. E é um resultado desse Conselho do Vitória. Então, é importante que se diga isso. Então, Branco, assim, eu estou focado com o Conselho Deliberativo, eu quero entregar meu mandato até 2019. Eu acho que foi para isso que eu entrei no Vitória e quero sair lá na frente com dignidade e com a sensação de dever cumprido. A gente não assumiu há 30 e poucos dias. E daí para cá, o Vitória começou a andar na tabela do campeonato, a chegada do Mancini, enfim. Vai ser difícil aguentar Paulo Catarino e Agenor Gordilho com a bola entrando? Branco, eu tenho dito sempre, o momento atual é de união, preservar o clube. Eu sempre busco trazer todos os rubro-negros para esse processo. Vitória não tem dono, Vitória não é de uma chapa, Vitória é de todos que queiram ajudar, venham. Eu não tenho esse problema, a Agenor não tem esse problema, o Vitória não tem que ter esse problema. Nós temos que estar abertos para o bem. Então, assim, eu entrego esse momento à união. Eu quero que todos venha Branco, venha trazer sua contribuição. A gente precisa fechar, blindar o clube para que a gente possa, no final do ano, salvar e colocar o Vitória onde ele merece, que com certeza não é na posição que está hoje. Bom, queria agradecer a sua presença, a sua entrevista para o Canal do Leão, para o programa Na Marca do Pênalti, e pedir que você deixe um recado. O Vitória vai ter um bom intervalo aí até o dia 10 contra o Fluminense. Aproveite, convoque a torcida e deixe sua mensagem para o torcedor rubro-negro. Prazer, Branco. Um privilégio estar aqui conversando com você. Como eu digo, você é um cara que eu respeito muito, sempre falei isso para você. E é meu dever estar aqui prestando esclarecimentos a toda a torcida rubro-negra. E eu queria dizer que a gente precisa abraçar o clube. O Vitória precisa que a gente entenda que esse momento é de retomada de uma caminhada. O futebol ele está mostrando essa recuperação. Mancini chegou, deu uma nova oxigenação a esse grupo. Esse mesmo grupo foi campeão baiano, invicto. Então é um grupo de homens, é um grupo de pessoas comprometidas que está mostrando isso no segundo semestre. Então o que eu peço é: apoie, vamos abraçar, vamos encher o Barradão. A gente tem 2 jogos agora importantíssimos, que se a gente faz 6 pontos, a gente afasta de vez essa situação incômoda. 2 confrontos diretos, principalmente contra o São Paulo. Então vamos encher o Barradão, vamos dar nossa parcela de contribuição e vamos deixar essa política do Vitória para o final do ano. Vamos deixar para discutir todos esses problemas no final do ano. É hora da gente abraçar os jogadores, é hora da gente dar nossa parcela de contribuição, e é isso que eu tenho clamado nas reuniões de conselho, e graças a Deus os conselheiros entenderam isso, e eu tenho certeza que a torcida do Vitória também está do nosso lado. Então vamos
vamos para a luta e, se Deus quiser, a gente vai terminar o ano numa posição que vai orgulhar todos nós. Muito obrigado. É isso aí, Nação Rubro-Negra, agradecer a vocês, compartilhem esse vídeo, vamos divulgar ao máximo, agradecer a Clisu, Clínica de Emergência, em Piripiri, na Suburbana, a Múltipla, que nos recebe aqui, a Difusão do Conhecimento, a Faculdade Baiana de Direito, e volto a dizer, vamos compartilhar. Um abraço, Nação Rubro-Negra, e até a próxima. Um abraço.